Alma gêmea existe? Claro que existe. Mas às vezes, diante de tantas coisas que nós vemos, né, no dia a dia, relacionamentos conflituosos, né, as pessoas às vezes não estão querendo um relacionamento mais duradouro, um compromisso sério. Então, às vezes faz, né, com que as pessoas desacreditem nesta alma gêmea. Mas a alma gêmea, ela existe sim. E o que seria a alma gêmea? É aquela pessoa que vem para somar na sua vida, né? Então tem gente que fala que é a tampa da panela, é a metade da laranja, né? Então, às vezes, nós temos uma pequena ilusão que essa alma gêmea seja alguém igual a nós. E na verdade não é. A alma gêmea é essa pessoa que realmente vem para somar na nossa vida. É uma pessoa que nos respeita, é uma pessoa leal, é uma pessoa que realmente é companheira. Então, nós ouvimos muitos, né, da questão do príncipe encantado, principalmente nós mulheres, né? A princesa encantada nem é muito falado, mas o príncipe encantado é aquele que chega no cavalo branco, né? E aquele sonho, né, que tem nos desenhos infantis. E isso nós sabemos que é uma ilusão, que realmente isso não existe. Mas a alma gêmea, sim, ela existe, ela é possível de vir ao nosso encontro. Por quê? Eu não saio à caça de um amor e nem à procura, eu atraio um amor para mim. Então, essa alma gêmea nós podemos atrair sim para nós, né? Porque nós merecemos ter um relacionamento legal, um relacionamento de respeito, de amor, companheirismo, né? É importante nós termos isso e nós merecermos. Então, às vezes, as pessoas caem numa desilusão que não pode ser amada, que eu não consigo ter um relacionamento duradouro. E muitas vezes tudo isso são crenças, né? Então nós temos que ter cuidado com como está a minha vibração em relação a ter um relacionamento, a ter um companheiro. Porque a partir do momento que eu fico querendo esse companheiro, que eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma companheira, você está vibrando num sentimento de necessidade. E não é dessa forma, né? Realmente eu atraio este amor, eu atraio este companheiro para mim. Então essa vibração de necessidade, você não vai conseguir atrair ninguém. Então você pode dizer que você escolhe ter um companheiro. Isso fica mais leve, né? Então não precisa realmente ir à caça, né? Não precisa ir à procura. Isso vem até nós. E eu sei que muitos podem falar assim: nossa, mas tá tão difícil, principalmente as mulheres, né? Nossa, mas tá tão difícil achar homem por aí, os homens não querem nada sério, né? Os que vêm até a mim, que é só, né, às vezes ter um relacionamento rápido e depois some, não liga. Mas precisa ver realmente qual é essa vibração que você está, se nessa vibração desta necessidade. Porque também precisamos olhar da seguinte forma, né? Qual é a visão que eu tenho de mim, né? Eu me amo? Eu me valorizo? Porque às vezes nós procuramos muito isso no outro. Nós queremos ser valorizados, nós queremos ser amados, só que começa por mim. A partir do momento que eu estiver bem, a partir do momento que eu estiver bem comigo, isso eu vou reverberar, né, para uma pessoa se aproximar. Porque tudo é energia, gente, tudo é vibração. Se eu não estou bem comigo, como que eu vou atrair um relacionamento legal para mim? Não vou atrair. Eu posso até atrair algo conflituoso, algo, né, uma pessoa que realmente não me valorize. Às vezes são relacionamentos abusivos que eu vou atrair, mas por toda essa questão, né? Porque eu não me valorizo, eu não me amo, eu não me olho no espelho, né? Porque às vezes na correria do dia a dia nós não temos nem essa capacidade. Só olha no espelho para passar às vezes um batonzinho, digo, né, em questão das mulheres. Mas e eu me olhar, né, naquele espelho, eu me valorizar, me sentir bonita, né? Quais são as qualidades que eu tenho? Então eu preciso ter esse amor próprio,
para eu poder amar uma outra pessoa. Porque se eu procuro no outro isso, eu estou procurando alguém para trazer essa felicidade até a mim. E a felicidade tem que começar por nós. Eu tenho que estar feliz por estar sozinha, né? E no momento certo, este relacionamento vem em minha direção. Então, sempre precisamos olhar para dentro de si para ver se estamos preparados, né, para um relacionamento. E o preparar é eu me amar primeiro, ajustar tudo que eu tenho de energia que tem de desavenças comigo mesmo, porque nós temos desavenças, né, conosco mesmo. Então, olhar para dentro de si e ver o que falta. Existe esse amor próprio? Existe esse auto-perdão dentro de nós? Porque quando isso existir, isso vai para o outro também. Eu me abro para relacionamentos. Eu não preciso procurar um salvador, né? Porque às vezes nós procuramos alguém que nos salve, né? Alguém que me faça feliz. E não é desta forma. É importante sempre vocês olharem, né, para essa questão. Eu sou feliz e juntando com o outro eu terei um companheiro que une as energias, né? Energias de respeito, companheirismo, de amor. E quando você encontra essa pessoa, vão ter menos conflitos possíveis, porque essas energias estão numa mesma frequência. E olhando assim pela visão sistêmica, temos que entender também o seguinte: cada ser humano tem a sua história do seu sistema familiar. E quando essa pessoa vem até você, ela está trazendo uma bagagem, né, do seu sistema familiar. Todos nós temos os emaranhamentos do nosso sistema familiar. Então, por muitas vezes, nós não aceitamos os próprios familiares dessa pessoa que vem até nós. E quando não aceitamos, nós fazemos o quê? Nós excluímos essas pessoas. E claro que isso daí chega uma hora que não vai dar certo, né? Imagine, o seu esposo tem lá a mãe dele, que é a sua sogra, e você não gosta da sua sogra. E aí, como que faz? Algum momento, esse esposo vai falar assim, não, peraí, tá querendo excluir minha mãe? Né? Então, esse relacionamento não vai acabar dando certo nesse sentido, porque todo mundo traz essa bagagem, né, para um relacionamento. E quando se olha para a história do outro com todo respeito, né, porque essa pessoa vem até nós, ela tem todo um aprendizado de religião, de cultura, aprendeu várias formas, né, de agir dentro de um sistema, do sistema social, e de repente você não aceita isso. E quando você não aceita isso, você está querendo fazer o quê? Você está querendo fazer uma exclusão. Então esse relacionamento não vai conseguir ser um relacionamento fortalecido. Você sempre tem que respeitar, da mesma forma que nós queremos que o nosso sistema familiar seja respeitado, que o nosso pai e a nossa mãe seja respeitado. Então é preciso ter essa empatia, né? Entender que nesse relacionamento vem toda essa bagagem. Então, por exemplo, num casamento, você às vezes acha que seu marido vem sozinho pra você, né? Casou, tô recebendo só o meu marido. Não, gente, é como se a família tivesse vindo toda junta. Sabe no dia da lua de mel? Que você, né, o marido tá lá levando a esposa lá no colo, abriu a porta, você acha que ficou gente lá em outra casa? Nada, tá entrando ali todo mundo junto. Então, quando nós temos essa consciência que este marido ou esta esposa traz essa bagagem junto, nós respeitamos e tudo começa a estar em harmonia nesse relacionamento. Tem tudo para dar certo. É só precisar fazer, né, esses ajustes. Porque quando um casal, né, um vai em direção do outro, também precisa ter um outro olhar. Se não está procurando no outro algo que faltou no seu sistema familiar. E pode ser o quê? O amor de uma mãe ou o amor de um pai. Então, se isso realmente acontece, dessa falta,
né, do amor de um pai ou de uma mãe, é claro que um relacionamento não vai dar certo. Porque um homem vai conseguir dar o amor de um homem como esposo, não o amor de pai. Isso a mulher vai ter com o pai dela. E a mesma coisa acontece com o amor de mãe, né? Então, por exemplo, às vezes o homem espera que a esposa faça o arroz igual da mãe, né? Que ponha comida no prato igual a mãe fazia. Então esse homem precisa entender que o amor de mãe é diferente, né? Ele pode ter esse amor de mãe e pode ter o amor dessa esposa de uma forma diferenciada. Então é preciso que esse casal, quando se una, ele se una assim de forma adulta, tendo essa compreensão, né? Que a mãe é um amor diferente do da esposa. Então a esposa tem as formas, né, dela fornecer esse carinho para esse esposo. E a mesma coisa, né, do esposo com a esposa, né? Às vezes a esposa fica muito esperando encontrar o pai neste marido. Vai ficar um tempo nesse relacionamento? Fica, mas ele não vai ser duradouro, porque esses dois, ou um dos dois, estão como crianças dentro desse relacionamento. Está buscando algo que ficou lá para trás, na sua ancestralidade, com o pai e com a mãe, né? Que pode ter sido a ausência através de uma separação, ou a ausência através de uma morte de um dos dois, então não cresceu com essa energia. Então, tem até um termo que o Bert Hellinger usa, que chama filhinho da mamãe e filhinho do papai, filhinha do papai. E o que isso quer dizer? Que assim, nós temos 50% do pai e 50% da mãe. Então, a nossa conexão com a mãe, a princípio, ela é muito forte. Por quê? Ela nos carregou dentro do ventre, né, durante alguns meses. Às vezes tem uns que completam os 9 meses, outros não. Mas carregou durante todo esse período. Então, essa mãe nutriu essa criança. Essa criança teve contato com os sentimentos dessa mãe, com as emoções dessa mãe. Então, cria esse vínculo muito forte. E em certo momento, essa criança vai para esse pai, para poder ficar essa divisão, né, dos 50% da mãe e ficar os 50% do pai. E o que acontece, por exemplo, no caso do menino? Tem lá a ligação toda com esta mãe, né, dessa energia do feminino, essa energia materna. Só que por algum motivo, essa criança não foi em direção a essa energia paterna, a essa energia do pai. Permanece ali naquela energia da mãe. Então, é como se a mãe fosse assim, a mulher ideal, né? A mulher da vida dele. Quando ele fica conectado a essa energia da mãe, o que vai acontecer? Se ele já tem a mulher da vida dele, né? A mulher que ele, vamos dizer assim, né, entre aspas, seria a companheira ideal, ele não vai conseguir ir para um outro relacionamento, né? Então Bert Hellinger fala que é como até se o homem zombasse de outras mulheres, mas assim, tudo de forma inconsciente sempre, né? A visão sistêmica, ela nos traz isso, que é de uma forma inconsciente. Então, esse homem tá lá 30, 40 anos, mora ainda com a mãe, né? Tem medo de um relacionamento duradouro, tem medo de casar, mas por quê? Está ainda muito conectado a essa energia da mãe. Então, entre aspas, ele tem tudo isso da mãe, ele supre essas necessidades com a energia da mãe. Só que tem coisas que não tem como ele suprir essa necessidade, como, por exemplo, a parte sexual, carícias. Então ele vai fora procurar numa mulher. Então ele começa, né, tem relacionamentos com as mulheres, só que de forma breve. E essa energia dessa mãe é muito forte, não é como se ele tivesse com essa mulher e tem que voltar para essa mãe. Então a energia ainda está muito conectada nessa mãe. E enquanto não for ajustado isso, ele não consegue ir para um relacionamento sério.
Isso é algo que pode ser ajustado através da constelação, né? Ele se conectar à energia do pai para poder ficar com 50% de cada um e ter este equilíbrio. E aí sim, ele consegue ir para este relacionamento, né? Com uma mulher, ter uma relação duradoura. Então Bert Hellinger fala isso, que é o filhinho da mamãe, que é neste sentido. E também acontece com a mulher, por algum motivo, ela saiu da energia da mãe e foi para o pai, e ela não quer voltar para a energia da mãe. Então, um exemplo, uma mulher que ela veio a falecer no parto. Uma mulher que veio a falecer no parto, essa criança, por exemplo, ficou com esse pai. Então ela não vai ter essa energia da mãe, né? Então ela ficou lá com esse pai e tá com essa energia totalmente do pai. Então no inconsciente dela, ela já tem o homem da vida dela, que é o pai. É como se ela saísse até fora do lugar, né? É como se ela fosse pro lugar de uma esposa do pai. E aí, essa mulher vai conseguir ter um relacionamento? Não vai conseguir ter um relacionamento. Ela até vai, né, para suprir as necessidades que esse pai não consegue, que é a parte sexual, a questão de carícias. Aí ela vai à procura de relacionamentos e volta novamente para este pai, porque está muito conectada, né, a essa energia deste pai. Também pode acontecer que mesmo tendo a mãe, né, e o pai, né, juntos, é como se ela dissesse assim para essa mãe: você não serve pro meu pai, eu sirvo, né? Porque existem muitos julgamentos em relação a essa mãe. Então pode ser que ela tenha algumas atitudes que essa filha não concorde. E quando ela não concorda, ela julga. E quando ela julga, ela não toma para dentro do coração o amor dessa mãe. Então 50% que ela teria que pegar dessa mãe, ela não tem. Ela fica ali só em conexão com este pai, né? E não consegue ir para este relacionamento por causa disso. Por imaginar que esse pai, né, é como se fosse o esposo dela, é o amor da vida dela. Inclusive, às vezes, vem algumas clientes até a mim, me passa dessa forma, né, e nem percebe: nossa, meu pai é o amor da minha vida. Olha que forte que é isso. Se seu pai é o amor da sua vida, pronto, você está ligada totalmente a ele. Então você não vai conseguir ir para um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento de casal com um homem, por causa dessa conexão que ainda permanece com o pai. Então, Bert Hellinger usa, né, esse termo, que é a filhinha do papai, por essa questão, né, dessa conexão ainda com o pai. E também é algo que pode ser ajustado, né, através da constelação familiar. Na constelação familiar, é preciso fazer esse ajuste, 50% para a mãe e 50% para o pai. E quando se faz esse ajuste, é o que? Você aceita essa mãe sem julgamentos, sem críticas, ou pai sem julgamentos e sem críticas. E aí você põe para dentro do seu coração, né? Porque enquanto você continuar lá julgando, criticando, ou querendo cuidar às vezes demais dessa mãe ou cuidar desse pai, você sai do seu lugar e você não consegue ir para um relacionamento. E também tem uma outra polaridade, né? Então aí vamos supor que tem o excesso do amor, né, com o pai ou do amor com a mãe. E qual que é a outra polaridade? É a ausência desse amor, né? Então, pela morte ou às vezes pela separação, se falta a conexão com um desses dois. E aí começa a se procurar em um relacionamento amoroso esse amor que ficou faltando em algum momento da infância. Então, se não teve a conexão com o pai, né, no caso de uma menina, ela vai fazer o quê? Vai começar a procurar nos homens esse amor e ela não vai achar de forma alguma. Porque, como eu até já comentei, o homem consegue dar um amor de homem, né? Um amor de companheiro, de esposo, noivo, seja o que for. Mas é esse amor, né, que um homem consegue dar. Ele não vai conseguir dar um amor de pai. Um amor de pai se tem quando se conecta a esse pai. E a mãe também é da mesma forma, né? Para o homem
que às vezes por algum motivo não se conectou a essa energia da mãe, porque teve, né, foi enviado às vezes para adoção, foi criado às vezes pelos avós, algo do tipo, e não se conectou com essa energia da mãe. Então o que acontece? Ele tem essa ausência, dessa falta de amor, e vai começar a ir em direção às mulheres procurando essa mãe, procurando este amor. E aí não tem relacionamento que dure realmente, né? Porque aquela mulher vai dar realmente o amor de uma mulher. E se ele não aceita esse amor, ele fica sempre nessa, né? A procura e nunca tem um relacionamento duradouro. Às vezes ele até quer, né? Mas não tem essa possibilidade porque essas energias elas não estão ajustadas. Então assim, quando nós temos uma visão sistêmica, os relacionamentos eles começam a ser maduros, não de crianças. Então, a visão sistêmica assim nos traz uma luz para nossa vida, né? Todo este conhecimento da forma que você deve agir para que tudo esteja em equilíbrio no relacionamento. Seria tão bacana se assim os casais, antes de realmente irem para o casamento, tivessem a oportunidade de conhecer a constelação familiar e cada um fazer a sua, para poder fazer esses ajustes. Gente, isso daí ia trazer uma vida fluida no relacionamento deste casal. Porque vocês imaginem, né? Essa bagagem, como eu tinha comentado, cada um tá levando para esse relacionamento. Então, quando se ajusta isso, você vai de forma adulta para um relacionamento. Vai de uma forma por inteira. Por quê? Né? Ou por inteiro. Porque você tá preenchido de 50% de amor dessa mãe e 50% de amor deste pai. Então, o relacionamento ele fica um relacionamento maduro, os conflitos são menores porque não existe relacionamento sem conflitos, né? Isso aí seria uma pura ilusão, porque conflito sempre vai ter, né? Mas são conflitos menores, às vezes por pequenas coisas, né? Que se ajusta logo mais, não se passa às vezes 1, 2 dias sem se falar, onde o outro vai dormir no sofá, né? Então não tem necessidade disso, porque o relacionamento acaba sendo um relacionamento maduro. Então eu falo que a constelação ela é uma terapia de luz e realmente ela traz toda essa luz pra gente. E tem algumas outras situações que também impedem de que um relacionamento dê certo. Um exemplo, né? O casal se separa e a mãe fica com os filhos. E por acaso, dentro desses filhos, né, entre esses filhos, tem um homenzinho, né, um rapazinho. E essa mãe vira para esse filho e fala: filho, agora você é o homem da casa. Quando essa mãe faz isso, o que ela está fazendo? Tirando este filho do seu lugar de filho, colocando aonde? No lugar de companheiro, no lugar de esposo. Então isso começa a pesar para esse filho, né? Ele vai começar a cuidar desses irmãos como se fosse realmente um pai, né? Vai começar a estar nesse lugar deste pai como se fosse o esposo dessa mãe. Então esse rapaz, né, fica sem essa energia desse pai, ele fica ali só naquela energia da mãe. E é daí que é como se fosse essa mãe a esposa. Se essa mãe, né, isso gente, lembrando, sempre é de forma inconsciente, nós não percebemos que nós entramos nessas energias, tá? É tudo assim de forma inconsciente. Só que quando se vai para a visão sistêmica, parece que vem a luz, né? A gente começa a olhar de uma forma diferente, fala assim, gente, é isso que acontece comigo, por isso que meu relacionamento não dá certo. Então o legal é isso, a visão sistêmica ela realmente traz essa luz para nossa vida. Então imagina, esse rapazinho tá lá no lugar de esposo e ele nem sabe, né? Quando ele tá já na fase adulta, né, ou até já na fase mais da adolescência, ele vai procurar um relacionamento o quê? De uma companheira, de uma namoradinha, né? Realmente, às vezes uma companheira para poder casar. E ele vai conseguir?
Não, porque está conectado lá a essa energia da mãe, né? Então é como se ele tivesse já uma esposa e ele não precisa de uma outra. Então também tem a mesma situação, ele supre as necessidades lá com essa mãe em questão de amor, vamos dizer assim. Mas e as carícias, né, a parte sexual? Ele vai lá para esses relacionamentos rápidos. E aí volta novamente para essa mãe. É como se fosse, opa, deixa eu voltar para minha esposa, né? Porque tá ainda conectado a essa energia. Então, também isso vai fazer com que essas moças que se aproximem deste rapaz não conseguem se conectar. É como se elas percebessem que tem algo errado, né? Então, de repente, vai lá, se aproxima, tem um relacionamento breve, mas ela sente que tem algo errado e realmente há esse algo errado. Esse rapaz ele não vai conseguir estar por completo neste relacionamento, porque ele vai lá e volta para essa mãe. Então, isso é algo que uma mãe nem imagina o que traz de peso para este filho, né? De emaranhamentos para esse filho. Então, é necessário assim ter muito cuidado, as mães principalmente, porque geralmente as mães que ficam com os filhos em uma separação de casal, essa mãe que começa a fazer confidência para esses filhos, falando, seu pai é isso, seu pai é aquilo outro. Isso também gera muito peso para esses filhos, para essas crianças, faz com que essa conexão realmente seja rompida por causa dessas confidências. Então, Bert até fala, a família é feita para os filhos, não é para o casal. O casal tem um relacionamento realmente de casal. E pode acontecer de ter uma separação em qualquer momento, mas os filhos não. Os filhos são para sempre. Então, às vezes, os filhos acabam carregando muitas culpas deste relacionamento, deste casal que não deu certo. Então, a questão da separação é algo que é bem problemático. Precisa saber lidar, né? O casal precisa ter assim uma flexibilidade, precisa ter um olhar diferente para essa separação, porque quando eles têm esse olhar diferente para a separação, essas crianças, né, esses filhos, eles não são afetados. Então eles vão ter inclusive um olhar diferente para os relacionamentos, porque ficou tudo ajustado entre pai e mãe, ele consegue entender que esse relacionamento é dos pais, esses pais dão conta, né, que essa criança, ela é pequena diante desses pais, e aí fica tudo apaziguado, porque a conexão com os pais é tão grande que faz as crianças repetirem padrões. Então, tem pessoas, mulheres ou até homens, mas eu falo mais de mulheres, né, que tem relacionamentos abusivos. E o que é esses abusivos? É falta de respeito, são verbalizações assim realmente baixas com a mulher, e ela às vezes acaba até se permitindo as agressões físicas. Então é preciso olhar lá para esse sistema lá atrás e perceber como que foram esses relacionamentos desse sistema familiar, esses relacionamentos de mulheres, esses relacionamentos de homens, como que foi lá atrás. Será que eu estou repetindo padrões? Então, por vezes, a mulher ela é fiel a esses relacionamentos abusivos. É como se virasse, né? Vamos supor que consegue ter essa percepção de que a mãe também teve um relacionamento abusivo, a avó, a bisavó, a tia. Aí é como se essa mulher falasse assim, minha avó, minha mãe, minha tia, eu sigo vocês. Vocês tiveram um relacionamento abusivo, então eu também terei, como honra a essa ancestralidade dessas mulheres. Então ela dá continuidade. Isso também pode ser ajustado, né, através da constelação familiar. Essa mulher virando para essa ancestralidade e falando, minha mãe, minha tia, minha avó, eu respeito a história de vocês, mas agora eu farei algo diferente, continuarei pertencendo. Porque por muitas vezes nós repetimos padrões para continuar pertencendo. O pertencimento é algo muito forte dentro de nós. Então repetimos padrões, nós repetimos crenças para continuar pertencendo a esse sistema familiar. É como se fosse assim,
Se eu fizer diferente, minha mãe, minha avó não vão olhar para mim. Se elas sofreram, eu também tenho que sofrer. E aí a pessoa dá continuidade a isso. E não é assim que funciona. Essa mãe, né, quer a felicidade de uma filha, quer a alegria de um filho, de ver esse filho, essa filha num relacionamento legal, num relacionamento saudável, sem repetir o que aconteceu. Só que nós, né, com esse sentimento de pertencimento, ficamos ali, seguindo esse padrão. Então, se permanece ali nesse relacionamento abusivo. Então, a constelação traz esse ajuste. Uma outra situação é que às vezes tiveram acontecimentos na ancestralidade, vamos supor de traição, né, de mentiras, e as mulheres começaram a excluir os homens, né? De alguma forma foram excluindo os homens. Então tem sistemas que tá cheio de mulher, né? Porque elas não permitem que esses homens cheguem para esse sistema. E a filha vai estar repetindo isso também. Então lá atrás a avó foi traída, a mãe foi traída, então ela pensa: bom, isso vai acontecer comigo também, então eu não quero. Aí não permite que esse homem chegue para esse sistema. Então é algo que também precisa ser ajustado. Porque tudo que se exclui fica em desequilíbrio, vai trazer emaranhamentos para a vida dessa pessoa. Então é preciso ajustar também essas energias. Ninguém pode ser excluído de um sistema familiar, jamais, independente do que tenha acontecido, independente de qual tenha sido a história. O que é importante então num relacionamento de casal? Tem que ter a hierarquia. O relacionamento do casal, ele veio primeiro. Então, se ele veio primeiro, né? Em primeiro lugar está o relacionamento de casal. E depois vem essa criança, esse filho, essa filha. Aqui eu não estou falando, né, para deixar de lado essa criança. Não, não é isso. Precisa ter o olhar para o filho, né? Essa mãe para essa criança, para esse filho ou para essa filha, né? Da mesma forma que o pai dessa criança também precisa ter esse olhar, mas no entanto, essa mulher não pode deixar de olhar para esse marido, não pode simplesmente excluir este marido e colocar esta criança no lugar. Colocando essa criança no lugar, tira ela fora do lugar de filha ou de filho, exclui esse marido, então vai gerar o quê? Um conflito em todo esse relacionamento, pode até, né, gerar essa questão de disponibilizar, vamos dizer assim, esse homem para uma outra mulher, para ele começar a olhar para fora desse relacionamento. E isso também começa a pesar para essa criança, porque essa criança está totalmente fora do lugar. O lugar dela é como filho, é como filha, não como esposo dessa mulher. Então isso é algo também que acaba desajustando. Uma outra questão que também podemos olhar para os relacionamentos são os relacionamentos de casal em desequilíbrio. E o que seria isso? A lei do dar e receber faz parte da visão sistêmica. Então, tem que estar em equilíbrio. Então, por exemplo, nós em relação à mãe e ao pai, nunca vai estar em equilíbrio, porque eles nos deram a vida que é o maior de tudo, é o grande, certo? Então nós nunca vamos conseguir recompensar esse pai e essa mãe por essa grandiosidade que é a vida. E no relacionamento de casal é permitido e é possível ter esse equilíbrio entre dar e receber. Claro que sempre vai ter um pequeno desvio, né? Porque um dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho e assim vai. Só que quando se dá demais para uma pessoa, essa lei fica em desequilíbrio. Então vou dar um exemplo, né? Às vezes o marido não permite que essa esposa trabalhe fora. Aí ele vai lá e começa a encher essa esposa de presentes. É um marido carinhoso, é um marido atencioso, dá presentes, às vezes ela quer estudar, paga estudos, né? Paga cabeleireiro, paga manicure, paga tudo, certo? Então ele começa a dar demais para essa esposa. Dá.
Só que essa esposa, primeiro, que ela não trabalha, né? Então, assim, por exemplo, em questão, né, de bens materiais, ela não conseguiria devolver isso para esse esposo, vamos dizer assim. Ela até pode fazer a parte dela tentando, em questão de carinho, de atenção. Mas ela nunca vai conseguir estar ali meio que nivelado com esse marido, porque ela recebe demais, né? Demais ela recebe. E o que vai acontecer? Isso vai pesar muito para ela, muito. É como se enfraquecesse, põe esse peso e começa realmente a pesar. Então essa mulher, ela sente que ela ama este marido, mas ela sente assim que por algum motivo ela precisa ir embora. E ela não sabe por que é, mas é porque ela está recebendo demais deste marido. Então, às vezes ela vai embora realmente, ou ela começa a gerar assim, muita raiva. É como se falasse assim, para de me dar, né? Deixa eu recompensar isso. E ela começa às vezes a gerar muito conflito, né? Com esse marido. E aí o marido coloca inclusive no lugar do quê? De vítima. É como se falasse assim, nossa, dou tudo para essa mulher, dou atenção, dou carinho, dou presentes, pago isso tudo e ela não retribui isso daí. Só que aí também tem uma outra questão. Será que para esse marido lá atrás, olhando a ancestralidade dele, faltou isso? Às vezes do pai, da mãe, ele tá querendo procurar onde? Num relacionamento. Então, faltou o amor lá atrás. Então ele começa a dar amor, carinho excessivo, bens para essa esposa para ser recompensado. Só que ele não vai ser recompensado porque ele está dando demais. E quando ele está dando demais, ele vai se colocar nesse lugar de vítima, ele vai se frustrar porque ele não está recebendo, né, a recompensa por tudo que ele faz para essa esposa. E aí essa esposa vai embora. Então, ou seja, vai ficar lá naquele lugar de vítima e reclamando ainda que essa esposa é mal agradecida, que fez tudo por ela e ela não recompensou isso, mas porque faltou algo lá atrás. Então essa esposa realmente vai embora. Isso também acontece ao contrário. Então às vezes o marido tem o jeito dele, tem toda a história dele da ancestralidade e às vezes ele não consegue retribuir tudo que essa esposa dá. Então essa esposa assim, sabe, que até meio que fica assim, como se quisesse proteger o tempo todo, como se tivesse assim, sabe, aqueles ciúmes excessivos, tudo é excessivo. Esse marido ele vai acabar indo embora, porque ele está recebendo demais, né? Ele não consegue retribuir às vezes, por exemplo, o amor, o carinho, porque tem algo faltando lá da ancestralidade dele. Então ele veio para esse relacionamento com esta bagagem, né? De tudo que ficou em desajuste, em desequilíbrio no sistema dele. Aí chega lá para aquela esposa, ele não consegue retribuir isso e essa esposa dá. E ele vai acabar também indo embora. Porque primeiro que ele também está procurando isso numa esposa que não tem. Essa esposa consegue dar realmente o amor de uma esposa. Não vai conseguir dar um amor de mãe. E aí ele volta para lá. E às vezes em muitas separações o que acontece? Se volta lá para a origem. Às vezes se volta lá para casa da mãe. E lá fica. E às vezes não se vai para um outro relacionamento. Então a partir do momento que nós começamos a ter esse olhar sistêmico para os relacionamentos, tudo começa a fluir. É uma outra questão. Às vezes a filha tem um amor tão grande pelo pai que ela começa a procurar nos homens. Inclusive na constelação, para fazer ajuste, o pai fala para essa filha, assim, minha filha, não precisa me procurar em outros homens. Eu estou aqui como seu pai. E você pode me tomar quando quiser. Então, às vezes, essa verbalização de falar assim, o meu pai é o amor da minha vida, né? Nossa, eu tenho uma imensa admiração por esse pai. O que vai acontecer? Ela vai querer procurar um relacionamento assim. Vai começar a querer achar um homem como pai. E ela não vai achar, né? Mas porque esse amor está em excesso, né? Então essa conexão com o pai é tão forte, ela não foi aquele pouco para a mãe, aquele 50% para a mãe, ficou ali só naquela energia do pai e começa a procurar homens
que sejam igual o pai, né? E ela vai achar? Ela não vai achar, porque ela precisa realmente se conectar em equilíbrio com esse amor desse pai, né? Com essa energia do masculino que ficou nesse pai. Então não terá relacionamentos duradouros. É como se assim, chegasse um relacionamento e falasse assim, não, isso daí não é igual ao meu pai, pode ir embora. Vai para outro, também é a mesma coisa. Ah não, isso daí também não é igual ao meu pai. E também acontece com o homem, né? Às vezes ele tem uma veneração tão grande pela mãe que ele vai procurar essa mãe em outras mulheres. Então essas mulheres vão se aproximar. Ah não, essa aí não é igual a minha mãe. Ela não faz o arroz igual a minha mãe, né? Ela não põe no prato a comida igual a minha mãe. Aí volta lá para essa energia da mãe. Então eu sempre falo, gente, a energia do pai e da mãe é algo assim tão maravilhoso, mas que também, se você não está conectado, é como meio que se destruísse a sua vida, né? Até meio um termo pesado que eu estou usando, mas é exatamente isso. Quando você julga a mãe, julga o pai, às vezes numa separação a mãe foi lá, fez todas as confidências, aí você começa a ter raiva do pai. Aí você não traz esse pai pro coração, tá lá, né, em julgamentos, em críticas. Então você não conecta essa energia do pai e da mãe, tudo vai ficar em desajuste na sua vida. Então assim, se todos nós pudéssemos realmente nos conectar com essa energia do pai e da mãe, de forma equilibrada, sabe? Em respeito ao pai, em respeito à mãe, as ações que eles tiveram, a forma que eles vivem. Porque, inclusive, os filhos às vezes querem se meter muito no relacionamento do pai e da mãe. Ai, não, porque às vezes, um exemplo, né? O pai é alcoólatra e julga essa mãe, né? Falando, como que essa mãe pode aguentar esse pai? Por que não separa? Quando você faz isso, você começa a carregar peso que não é seu. Por quê? Se os pais estão no topo da hierarquia, os pais são os maiores. Eles dão conta, é a história deles e ponto final. Então você tem que pôr isso na consciência. Então não adianta ficar falando assim, ah, mas por que isso, mas por que aquilo? Não tem justificativa. Você realmente tem que trazer da consciência e falar assim, não, realmente eu preciso tomar a consciência que o meu lugar é de filha e do relacionamento deles, eles cuidam. Então aí você volta para o seu lugar de filha, você volta para o seu lugar de filha, não se intromete no relacionamento deles, toma esse pai e essa mãe no coração e pronto. Gente, a vida flui, isso que acontece, os relacionamentos fluem, dinheiro, prosperidade, tudo começa a fluir na nossa vida. Mas aonde? Em conexão com esta origem que é primordial. E a constelação permite isso. É assim algo grandioso, a pessoa que tem a possibilidade de fazer uma constelação e ajustar. Mas assim, não adianta só ajustar e a pessoa não trazer para a consciência. É uma escolha que ela faz, porque há todo aquele ajuste na constelação, né? Então o terapeuta não vai fazer milagre, o terapeuta ele trabalha para o campo, faz aqueles ajustes e você, que é o constelado, que é o cliente, que está olhando todo aquele movimento, tá ali vendo todas aquelas harmonias, né? Aquelas energias ajustadas, aquelas frases de solução, você precisa trazer para o consciente isso, senão, gente, aí não vai resolver nada. Vai fazer a constelação e aí vai falar que a culpa é de quem? Do constelador, entendeu? E não é, foi porque você não aceitou aqueles ajustes. Os ajustes aconteceram? Sim, mas é uma escolha sua fazer a sua parte. Sempre tem uma parte do universo, uma parte do sistema e tem a sua parte. E nós precisamos ter essa consciência de olhar de forma madura para esse sistema. Constelação é bom para fazer em casal? Não, cada um faz a sua, né? Então vem o esposo ou o noivo ou a noiva, o companheiro que seja, faz a sua, vai trabalhar o seu sistema, vai ajudar, vai harmonizar o seu sistema, e vem o outro companheiro e harmoniza o dele, não se faz junto. É a mesma coisa, né? Por exemplo, a mãe vir com o filho para fazer uma constelação. Não dá, né, gente? Porque não tem como. Fica algo assim em desarmonia, não fica algo natural, né?
tudo que é movimentado ali vai se olhar com um olhar torto, sabe? Não, cada um faz o seu. Então, gente, seria maravilhoso que realmente um casal olhasse e falasse assim, poxa, eu tenho meu 50% neste relacionamento. Então eu vou ajustar a minha parte, né, do meu sistema, e o outro vai falar também a mesma coisa. Eu também tenho o meu 50%, então eu vou ajustar o meu. Gente, ajustou os dois, pronto, o relacionamento ele flui. Mas desde que cada um faça realmente a sua parte também. Não adianta ter toda aquela visão, toda aquela harmonia que ocorreu ali, aqueles ajustes, aqueles apaziguamentos e não aceitar. Se vitimizar, colocar a culpa no outro, tá bom? Gente, eu teria muito mais coisas para falar para vocês. É tanta informação que existe na visão sistêmica em relação a relacionamentos e imensidões de coisas que uma hora é pouco. Aqui perguntaram se é uma sessão única. Para ajustar o sistema familiar, sim, né? Se ajusta esse sistema de origem, só que depois você pode trazer questões específicas. Às vezes você quer trabalhar o profissional, pode fazer um específico para esse profissional. O dinheiro, né? A minha questão de abundância é meio complicado, parece que eu tô vibrando na escassez o tempo todo, o dinheiro vem para minha mão e vai embora. É uma outra situação que pode ser ajustada também. Mas o sistema familiar, ele é uma sessão única. O que pode estar acontecendo, e às vezes vem muito cliente para mim, que fez uma constelação, né? E o cliente chega exatamente falando assim, eu não me senti satisfeito. Porque assim, na verdade a base é a mesma. Toda a teoria, o aprendizado é do Bert Hellinger. Só que cada constelador tem o seu jeitinho de trabalhar. Então às vezes pode acontecer que teve alguma coisa que aquele constelador não olhou. Aí quando se vem para um outro terapeuta, às vezes o terapeuta consegue ter um olhar para aquilo e ajusta. Mas não quer dizer que aquele constelador, aquele terapeuta fez errado. Não. Às vezes até é por questão de informação do cliente. Eu tenho percebido que às vezes os clientes, eles não falam tudo. Só que quando abre o campo, essas informações vêm. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes fala que teve um aborto, mas não informa que esse aborto foi provocado. Foi de forma... não informou nem que foi natural e nem provocado. Quando abriu o sistema, aí começa a vir aquele sentimento de culpa. Aí você pergunta para o cliente, foi provocado? Foi. Você entende? Então às vezes até por falta de informação que o cliente não passou para o terapeuta e às vezes não foi ajustado. Então assim, não existe constelação que não deu certo e não existe constelador que não trabalhou da forma correta. Cada um tem o seu jeitinho realmente e às vezes só faltou ter um olhar diferenciado. Então tem vindo muitas pessoas até a mim, né, que às vezes a gente dá uma olhadinha lá novamente para esse sistema de origem e faz os novos ajustes. Gente, agradeço de coração a presença de todos vocês. Eu espero que eu tenha sido assim um canal de contribuição nesta noite, falando sobre relacionamento. Essas informações que eu tenho nos meus canais é tudo gratuito. Vocês podem começar a absorver toda essa visão sistêmica, né? Para poder trazer melhorias para sua vida, para trazer uma expansão da consciência. E o meu canal no Telegram é Lu Campos Terapeuta. Mas se você esquecer e não anotar, vai lá no Linktree que tem tudo lá. E me sigam, gente. E eu agradeço. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite.